Então diz assim o texto bíblico da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, dos versos de 12 até 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda bem que é trecho curto, né? Porque vocês imaginam eu expondo aqui todos esses versículos juntos, né? Os irmãos iam passar a tarde aqui. Vamos ter uma palavra de oração antes da exposição do texto bíblico? Santo Deus, graças te damos por esse tempo juntos e pela oportunidade de aprender o problema do mundo, a origem do mal, o porquê nós vivemos num tempo como nós estamos vivendo e muitas vezes olhamos e não temos todas as respostas. Obrigado porque a tua palavra é confiável, a tua palavra tem informação, instrução e direção para que nós possamos caminhar na luz. Nos ajuda a prestarmos atenção e termos o texto bíblico como uma fonte confiável e que pode nos dar a direção que nós tanto precisamos. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Então, queridos, hoje, como eu falei, nós ficaremos aqui nos versos 12 a 14. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, se a gente for perguntar hoje a respeito do que as pessoas pensam do mundo, né? O que você pensa a respeito do mundo? Todos, sem exceção, religiosos, não religiosos, raças, etnias, todos vão concordar que existe algo de errado com o mundo que nós vivemos, né? Maldade, violência, catástrofes naturais, tragédias. E todos têm uma opinião consciente ou inconsciente do que deu origem a esses problemas, né? Isso, o nome disso, vocês sabem, né? Já aprenderam. O nome disso é cosmovisão, uma visão de mundo a respeito das coisas. Então, todo mundo tem consciente ou inconsciente. Então, para responder essa pergunta, o que tem de problema com o mundo, nós temos a perspectiva marxista, que tenta responder esse questionamento e vai dizer mais ou menos assim, olha, o capitalismo é a raiz de todo o problema, porque ele divide a sociedade em ricos e pobres e ele espera a sua redenção, o resgate, num dia em que surgirá uma sociedade sem classe, na qual todos os bens vão ser distribuídos de forma igualitária. Existe também a evolução teísta como uma maneira de explicar isso, que é o quê? Ela procura dar para os nossos corações uma afirmação a respeito do mal, dizendo assim, olha, nós estamos evoluindo. E esses resquícios animais que você ainda tem, por causa da evolução, eles vão desaparecer em mais alguns milhões de anos. Então, fique tranquilo, que vai resolver. Também existe o pensamento oriental chamado Yin Yang, você já deve
ter visto, né? Tem até um simbolozinho, que ele vai dizer mais ou menos assim, que o bem e o mal sempre existirão, porque eles fazem parte fundamental do universo. E a nossa tarefa é equilibrar isso. E ainda existe, nos nossos dias, e aqui eu estou falando apenas das principais, a psicologia moderna humanista, que vai fazer o quê? Vai colocar o homem no centro do mundo. E vai partir desse pressuposto do homem como centro do mundo e vai ter que massagear o ego do homem, dizendo que o ser humano tem que encontrar maneiras de se sentir bem. Então não importa que maneira, mas você tem que se sentir bem. Não importa o mundo ao redor, você não deve nenhuma obrigação com os outros. E aí, no máximo, ele vai colocar como solução disso uma intervenção química por meio de remédios, para dizer que o problema do ser humano ele é apenas mecânico. Você está desregulado. E talvez, queridos, esse seja um dos pensamentos que você veio aqui essa manhã. Talvez seja um desses. Talvez você nunca tenha parado para pensar a respeito disso. Por que o mundo está como está? Mas o texto que nós vamos ter aqui com Paulo, ele vai nos ajudar a enxergar esse quadro com uma perspectiva bíblica. Ele vai nos ajudar fazendo que nossos pressupostos e entendimentos partam de Deus e da Bíblia. E assim você possa encontrar um caminho real para a solução que Deus dá. E como nós faremos isso? Como nós faremos isso para decifrar qual o problema do mundo? Nós faremos isso por meio de 5 perguntas que nós vamos fazer ao texto aqui dos versos 12 a 14. A primeira é: quando esse problema começou? É importante sabermos, né, a origem. Depois vamos falar como esse problema começou. Depois vamos ver qual a extensão desse problema. Depois vamos falar quais as consequências que esse problema trazem. E por fim, vamos ver um vislumbre da solução. Então, em primeiro lugar, quando? Deixe sua Bíblia aberta, não feche, o texto não é tão extenso a parte que nós vamos analisar, mas é importante você ir acompanhando. Eu não tenho a intenção aqui de lhe manipular, mas apenas de lhe explicar o texto e você tirar suas próprias conclusões a partir dele. Certo? Então deixe sua Bíblia aberta. Se você não tem uma lá atrás, nós temos 4, 5. Peça para um dos irmãos que está mais perto, ele vai lhe alcançar, porque é importante. O nosso intuito aqui, no culto a Deus, é aprender da palavra de Deus. E se a palavra de Deus for retirada, nós não temos nada, né? Então o primeiro ponto aqui, quando? É o verso 12, a primeira parte. Ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então Paulo, ele aqui no verso 12, ele vai continuar a explicação do que ele havia falado antes. Como nós sabemos disso? Por causa da conjunçãozinha. Portanto, quer concluir algo que ele estava falando. Então, se você voltar um pouquinho atrás, ele vai dizer assim no verso 11. Ele diz: nós nos gloriamos em Deus por meio de Jesus. E já que nós nos gloriamos em Deus por meio de Jesus, portanto, e agora ele vai falar a respeito disso. Talvez numa leitura corriqueira, você diga assim, mas parece que na leitura fluida, no texto normal, Paulo sai do assunto, porque ele não dá uma continuidade imediata. E é verdade, Paulo faz isso, o nome disso é digressão. Paulo faz com frequência isso. Ele está explicando um assunto, dali a pouco ele para de falar do assunto, fala de outro, às vezes ele volta, às vezes ele não volta nunca mais. Então a nossa dificuldade, a nossa tarefa é enxergar isso e conseguir conectar o fluxo do raciocínio do apóstolo Paulo. No entanto, aqui, embora pareça que ele sai do assunto, ele não sai. Por quê? Porque Paulo vai continuar agora, vai fazer uma nova sessão falando de comparação de opostos, a respeito de por que nós nos gloriamos em Cristo Jesus. E isso é importante saber porque uma concepção clara do que você tem, do que você possui em Cristo, só pode vir de uma perspectiva, de uma concepção clara do que você perde em Adão. Então, você vai ver esses dois opostos que ele fala. Então, aqui quando Paulo fala, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Paulo está se referindo àquilo que nós chamamos de queda. Aquilo que nós chamamos da entrada do pecado no mundo. No momento em que Adão pecou.
E isso aconteceu lá no princípio, quando ele estava no jardim criado por Deus, e que ele e sua esposa Eva receberam para cultivar e guardar. E dentre todas as liberdades que Adão e Eva receberam, de fazer o que precisava ser feito, do que eles queriam ser feito, eles receberam uma advertência. Nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 17. Uma advertência sobre uma regra que ele não deveria transgredir, ele não deveria passar, ele não deveria quebrar ou desobedecer, que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você for lá na narrativa, ele vai dizer assim no verso 16, olha, de todas as frutas que há, de todas as árvores que há no jardim, você pode comer livremente, mas existe uma árvore que você não deve comer do fruto. Esse era a advertência dele, porque no momento que você comer do fruto, você morrerá. Então, respondendo aqui a nossa primeira pergunta, quando isso aconteceu? Quando a entrada do mal entrou no mundo? Quando esse problema terrível se originou? O texto diz aqui, no momento em que Adão comeu do fruto, o pecado entrou no mundo. E Paulo fala aqui, e é interessante você perceber isso no texto, que ele fala de uma forma personificada. Ele fala como o pecado sendo um ente, uma pessoa, um ser perverso que entrou por uma brecha que Adão deixou. É como se Adão tivesse aberto a porta, deixado um espacinho, e aí o pecado entra por essa brecha. Então, Adão fez isso. Mas nós sabemos, por meio do texto bíblico, e talvez essa seja uma das suas perguntas, que a Bíblia relata que já havia pecado antes de Adão pecar. Você vai ver que a Bíblia fala isso, que já existia um pecado vindo de uma rebelião dos anjos, lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, que narram a queda de Satanás, do pecado e da sua arrogância. Só que isso aconteceu antes de Adão pecar. No entanto, mesmo o pecado já existindo, a Bíblia nos ensina que Adão foi quem abriu a porta. Foi Adão que, quando ele pecou, o pecado aproveitou essa brecha da porta aberta e entrou com tudo. Então, Paulo aqui, queridos, está falando de um evento histórico. E isso é importante que você compreenda. Paulo está falando de algo que acontece no nosso mundo. Não é um conto de fadas, não é uma história da Disney, não é uma história fictícia, é uma história real. A queda de Adão foi o pior desastre da humanidade. Aquilo que aconteceu com Adão trouxe consequências para toda a humanidade. E muito embora, queridos, esteja na moda considerar os 3 primeiros capítulos de Gênesis como mito, ou uma parábola, ou uma alegoria, não é o que a Bíblia ensina. Não é o que o apóstolo Paulo acredita. E não é o que Jesus também deixa muito claro. Certo? Não existe, irmãos, nenhum texto bíblico que incomode mais os teólogos liberais e os evolucionistas do que Gênesis de 1 a 3. Não existe. Que relata a criação, como Deus fez, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. E parece que nos nossos tempos ainda existem uns que tentam ficar com a mão dada com os dois lados, né? Então, eu vou sim acreditar na Bíblia, mas eu tenho que acomodar aquilo que a ciência diz. Só que deixa eu dizer para vocês, a ciência não diz isso. A evolução não é provada cientificamente. E isso é importante que você saiba para você não ser uma manobra. É preciso mais fé para acreditar na teoria da evolução do que no relato bíblico. Sabia disso? Então, existem alguns que, para tentar, na tentativa de parecer pessoas muito para frente, né, elas acabam dizendo assim, olha, Deus é o autor da criação, sim, mas ele fez isso por meio da evolução. O nome dessas pessoas aí são evolucionistas teístas. Então, para esses, o relato de Gênesis também é mitológico e não histórico. Para esses também é assim. Então, Adão ele vai ser relegado a um tipo de emblema e não um personagem histórico. Mas claramente para Paulo não é assim. Adão é um personagem real, em uma história real, em um mundo que nós vivemos.
É como se você pudesse ir lá no cartório e pedir me mostre aí os primeiros documentos das primeiras pessoas que nasceram no mundo. É isso que você teria. E nesse relato de Paulo, existe o pior evento da humanidade, a queda do homem. O paraíso foi perdido. Aquele paraíso que foi criado originalmente para ser perfeito e belo. Ele foi perdido. E esse é o ponto de partida para nós respondermos o problema do mundo. Quando aconteceu? Na queda de Adão. Essa é a resposta, direta e simples. E a segunda pergunta que o texto nos faz aqui, que nós podemos perceber, é como isso aconteceu? O próprio verso 12 nos dá aqui uma base de inferência. Você diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, como? Com a entrada do pecado no mundo. Mas talvez você olhasse para isso e dissesse assim, mas isso não responde o como. Né? O pecado entrou no mundo, mas como? Se você pular lá para o verso 19, você vai ter a resposta disso mais clara. Ela diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo. Pela desobediência. E é importante você saber que, para responder as perguntas quando e como, elas são simultâneas. Você não consegue responder uma sem imediatamente falar da outra. Então, pelo pecado, mas qual pecado? Da desobediência. E Paulo aqui está relatando o momento posterior a Gênesis 2,17, o momento da ordem. Olha, você tem uma ordem. E aqui Paulo vai falar a respeito de Gênesis 3,6, capítulo 3, verso 6, o momento consumado, que é onde diz que Eva comeu do fruto e deu a Adão. Esse foi o momento da consumação. E talvez aqui alguém, ao ler o relato de Gênesis 13, e eu lhe incentivo que você faça, você vai dizer assim, mas Eva comeu primeiro. Sempre a mulher está mais apressada, né? Então, como assim Adão? É Eva que comeu. Mas, queridos, Adão é o representante ordenado por Deus. Adão foi criado por Deus antes do que a mulher, para que ele fosse o representante da humanidade. Não é o assunto aqui, mas não existe diferença de valor, existe diferença de funções, certo? Ah, mas então Adão foi antes, foi mais importante. Não se trata de importância, porque ambos foram feitos à imagem e semelhança, mas se trata de funções. Para Adão foi dado o governo e a representação. Então, quando ele comeu, desobedecendo, o pecado entra em vigor. E é interessante aqui no texto bíblico, quando você vai lá para Gênesis 3, capítulo 3, verso 6, que fala que Eva comeu, pegou o fruto e deu ao seu marido. E alguns comentaristas do texto hebraico, que é o original lá de Gênesis, eles falam que é muito possível na construção gramatical que Eva não estava distante de Adão como nós pensamos, ou quando nós vemos as historinhas, né? Eva come e daí ela chama, Adão, vem cá! Né? Não é muitas vezes assim que a gente pensa? Vem cá, amor, que eu descobri algo maravilhoso. Parece que o texto bíblico, ele dá uma possibilidade, segundo esses comentaristas, especialistas, que Adão estava do lado, vendo tudo aquilo acontecer e não interrompeu sua esposa. Não fez nada, ficou passivo. E assim o pecado entra no mundo. É aquilo que nós chamamos de pecado original. Mas quando falamos de pecado original, está mais relacionado com a extensão do pecado do que com o pecado em si ser o primeiro. É verdade que é o primeiro pecado que entra no mundo, mas a ideia de pecado original diz especialmente as consequências resultantes desse pecado, entendeu? Que abriu as portas para esse mal terrível. E teve extensão não só no relacionamento dos homens com Deus, mas também com o próximo. O pecado, queridos, na Bíblia, o conceito de pecado é o princípio de rebelião e desobediência, que começa lá com Adão, no mundo perfeito criado por Deus. O pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. É como se Deus coloca uma linha e a pessoa transgride a linha.
Então ela está transgredindo uma marca que ela não deveria. Também poderia ser dito aqui que é como errar o alvo. Deus nos criou com um objetivo, com um alvo. E o pecado nos faz desviar do alvo. Nós não acertamos mais esse alvo. Nós não vivemos mais como fomos criados para viver, que é viver para a glória de Deus. Então a desobediência que começou em Adão, ela continua sendo vista nos nossos dias. Ela continua sendo vivida nos nossos dias. E ela continua sendo presenciada tão viva quanto no dia que Adão pecou. Quer que eu lhe mostre? Vou lhe dar aqui um exemplo. A miséria que a Bíblia fala não é ser pobre financeiramente. Pode acontecer isso e miséria tem esse conceito. Mas para a Bíblia, miséria é você não viver como você foi criado para viver. Então, para você entender melhor, deixa eu lhe sugerir uma tarefa. Se eu fizer aqui a pergunta para todos vocês e sair aí fora e perguntar assim: você acha que você é perfeito? Qual é a resposta que você vai dizer? Não, não sou perfeito. E você ainda vai se sentir humilde dizendo isso, não é verdade? E assim as pessoas no mundo aí fora vão falar também. E sabe qual é o problema? Isso é verdade. Mas o problema está não é de ser verdade, mas ninguém se incomoda com isso. Porque elas não conhecem Gênesis 2 e 3. Deus fez Adão perfeito. E por causa do pecado, Adão se tornou imperfeito e estendeu a toda a humanidade. A queda. Todos nós não somos o que deveríamos ser. Como representantes de Deus no mundo, nós não somos mais. Nós deveríamos refletir a sua imagem e semelhança, sempre apontando para Deus e sua glória, mas nós somos que nem lâmpadas pifando. Nós continuamos apontando para Deus porque nós somos criados por Ele, mas nós não fazemos aquilo que nós vivemos ou fomos criados para fazer, viver para Deus ser glorificado. E isso é interessante, que começa a partir de Adão. E a partir de Adão, todo ser humano quer se tornar seu próprio Deus. Sem prestar nenhuma satisfação a ninguém, muito menos Deus. Esse é o conceito de miserável. O pecado, ele cega o ser humano de tal forma para o seu maior problema, que além de não obedecer, ninguém acha que precisa. Em outras palavras, cegos e mortos e sequer se dão conta disso. Então respondemos as perguntas quando e como. A terceira pergunta é a extensão. Qual é a extensão disso? Como esse mal entrou no mundo e qual é a sua extensão? Esse problema, ele fica só em Adão? Ele estende-se por toda a humanidade? Acompanhe comigo o texto bíblico aí, no verso 12 ainda. Ele diz assim, verso 12 e 13. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Percebe a extensão? Ficou em Adão? Não. O pecado de Adão foi estendido a toda a humanidade. E eu posso aqui explicar basicamente por dois motivos. Primeiro, porque estávamos em Adão como semente. Nós somos descendentes dos primeiros pais. Parou pensar nisso? É uma herança que você não tem como abandonar. Física e genética. Não tem como, né? Não tem como você dizer assim, olha, eu não vim de Adão. Você veio. Todos os seres humanos vieram. Porque eles foram os primeiros pais. Herdamos isso de nosso primeiro pai. E a segunda resposta é porque ele é o representante da humanidade. É o cabeça federal. Na teologia, os teólogos falam disso. Ele é o representante de toda raça, gênero e idade. Então, todos são pecadores desde o nascimento. Isso nos choca, né? Você vê um bebezinho e dizer assim, mas esse não tem pecado. Passa uma semana comigo lá em casa, eu vou lhe mostrar 2 bebezinhos, você vai ver se não existe pecado no bebê. Passe. Então, por causa do que todos são pecadores e a extensão é tão grande? Por causa desse momento de Adão e dessas duas características. Semente e cabeça federal. Então agora,
talvez nesse curto espaço aqui, você consegue ter um vislumbre de onde está o problema da humanidade? Parou pensar? Você consegue perceber qual a causa? Você percebe que não vai existir, se você entendeu bem esse comecinho aqui até esse terceiro ponto, de falar, olha, o problema é o meio. Meu filho está rebelde porque os amiguinhos dele são rebeldes também. É verdade que isso potencializa o fato, mas o grande problema está em você e eu. Nós temos o problema na nossa natureza humana pecaminosa. E você consegue ver que, então, nós prejudicamos o meio por causa do pecado que habita em nós e não o meio nos prejudica? Então aqui nos traz humildade para dizer assim, olha, eu sou tão mal quanto qualquer outro. A única diferença é que Deus, por algum motivo, freia a minha maldade para eu não ser tão mal quanto eu poderia. Essa é a diferença. E aí a gente perguntaria aqui, e essa extensão do pecado, ela fica só no nível entre os seres humanos? É uma pergunta digna de ser feita, né? Já que a gente está falando sobre a extensão. Essa extensão, que é o princípio da destruição da humanidade, que é o princípio do pecado, da desobediência, ela não para nos seres humanos. Ela não para. Se de um lado Adão era o representante da humanidade, e por isso o pecado passa a toda a humanidade, de outro lado ele foi colocado como um administrador, o gerente de toda a criação. Adão e Eva tinham o controle, o governo, o domínio do mundo. Era para que eles governassem as aves, os peixes, os animais do campo, para que eles cultivassem a terra. Então, o pecado que começa em Adão, ele desfigura toda a criação. O pecado que entrou, ele afeta todas as coisas. O cosmos, o universo está afetado por isso. Paulo vai falar mais sobre isso lá em Romanos capítulo 8. A criação geme, ela está numa posição de dores de parto, mas ainda não nasceu. Essa é a ideia de que Paulo vai falar lá. Então, todas as catástrofes, todas as tragédias, todas as perturbações climáticas, toda doença, tudo isso tem origem no pecado e sua extensão. Ah, mas nós sabemos que muitas das causas da criação estar sofrendo é porque o homem maltrata a criação. Claro, é verdade, mas isso se origina no pecado. Por isso que o homem maltrata animais. Por isso que o homem muitas vezes devasta a criação sem cuidado, desmatamento e tudo mais. É por isso. Então, se você começar a ligar os pontos aqui, quando esse terrível mal entrou no mundo, como isso aconteceu e qual a sua extensão. Você tem as respostas. E essas respostas, elas não só fazem sentido, como elas vêm do Deus que criou todas as coisas. Então é importante que você saiba que nessa extensão, você não apenas herdou uma herança maldita de Adão, mas você é como ele. Cada qual é o seu próprio Adão, desobedecendo e vivendo como se Deus não existisse. Essa é a realidade do mundo. Basta você parar honestamente, olhar no espelho e depois ligar a TV. Você começa no espelho para você ver que você não é tão bonzinho como você achava. E você liga a TV para você ver que realmente a extensão é por todos os cantos. Nós estamos vendo na TV 2 guerras. Ah, eles estão brigando porque está tudo certo, eles brigam porque eles... Não, porque o pecado entrou no mundo. Você vê maldade e violência, de um lado precisa combater o outro. Muitas vezes essa luta vai ser justa em alguns âmbitos, mas ela sempre é violenta. Então deixa eu aqui, nesse terceiro ponto, fazer algumas aplicações com vocês. Partindo de saber quando, como e a extensão, você tem, a partir de hoje, que pensar assim. Toda conversa, todo aconselhamento, toda política social deve ter esse ponto de partida. Qual é o problema real do mundo?
São apenas mais escolas? São mais hospitais? Isso ajuda, muito bem-vindo, mas o problema real está internamente no coração, é o pecado. E por melhor que seja a política social, ela nunca vai resolver porque o problema é interno, de coração. E isso só resolve com o Evangelho. Então, uma vez que você tiver bem claro esses pressupostos do ponto de partida, lembre-se disso. Traga para a conversa. Porque se você for fazer algum aconselhamento, conversar sobre os problemas e as mazelas do mundo, se você for querer fazer alguma política social e não levar em consideração o ponto de partida bíblico, você nunca estará lutando contra a causa do problema. Você sempre estará colocando panos quentes na ferida. Por quê? Porque nós temos agora condições de explicar o maior problema do mundo. Nós temos condições de explicar o problema da humanidade. Só que nós precisamos, queridos, como crentes, trazer essa verdade para o debate. Porque muitas vezes nós, como crentes, temos vergonha de dizer pontos bíblicos achando que nós não seremos escutados. Não faça isso. Por quê? Porque essa verdade precisa vir à tona. Existe um livro muito bom que eu lhe recomendo, como diria Jonas Madureira, a não passar desse lado da eternidade sem ler, que chama Verdade Absoluta, de Nancy Pearce. E ela vai falar exatamente a respeito disso, de como os crentes fazem uma separação da vida a ponto de achar que a Bíblia não tem algo a dizer sobre criação do mundo, a dizer que a Bíblia não tem algo a dizer sobre política social, a respeito de governo. A Bíblia tem e deve ser trazido para o debate, porque essa é uma posição que vem do próprio Deus. Não pense mais em separar as coisas. Olha, dentro da igreja eu tenho uma postura, eu até falo alguns linguajar meio cristão, glória a Deus, Deus lhe abençoe, mas fora da igreja eu não tenho uma postura cristã. Então não se trata de você aprender jargões ou uma maneira de se vestir diferente. Então, olha, agora a mulher não pode mais usar só saia, não pode mais cortar cabelo. Isso daí é tradição morta. O que nós estamos aprendendo é que nós precisamos trazer para o debate a origem do mal, as consequências de onde vem. Entenderam? E deixa eu só fazer mais um alerta aqui para você. O trabalho veio antes do pecado. Adão e Eva trabalhavam. Então não pense que isso veio depois da queda. Se você tinha uma imagem que porque você é salvo e quando você for morar no céu você vai ficar gordo comendo uvas enquanto tocam harpa, tira essa ideia. Essa ideia aí não é bíblica. Você vai trabalhar. Só que você vai trabalhar para a glória de Deus. Diferente dos dias de hoje, que a glória de Deus muitas vezes é ofuscada na maneira que nós trabalhamos. Muitas vezes nós separamos a trabalhar para a glória de Deus entre uma atitude meramente moralista. Então é assim, olha, eu não vou roubar do meu trabalho. Se o caixa está aberto, eu vejo o dinheiro, eu não pego. Olha, eu vou me esforçar para não mentir no trabalho. Isso é muito bem-vindo e é ótimo, mas é muito mais amplo que isso. Você rouba do seu chefe quando você não trabalha com dedicação. E aí você não dá glórias a Deus. Você rouba no trabalho do seu chefe quando você não cumpre o horário com efetividade, sabe? Vou trabalhar aqui para fazer a diferença. São consequências da queda e de uma mente que ainda não colocou todas as coisas debaixo dessa perspectiva. E isso não vale só para isso. Então, por exemplo, aquilo que você se diverte, né? Então você cria uma lista de coisas que você pode se divertir. Então é assim, olha, se não tiver nenhuma coisa onde eu precise roubar na brincadeira, tá tudo certo. Onde eu não precise... Mas, queridos, vocês já pararam para pensar, e aqui eu quero trazer um pouquinho de desconforto para os irmãos? Vocês pararam para pensar que quando a gente faz um aniversário surpresa, com frequência a gente mente? Como é que a gente resolve esse problema da perspectiva bíblica? Ai, não, olha, não, dê seu jeito, mas lembre-se que meia verdade é mentira.
E mentira é mentira, né? Eu vejo isso muitas vezes com meus filhos pequenos. Às vezes a mentira se torna brincadeirinha, né? É só brincadeirinha. Não, é mentira igual. Visão de mundo, cosmovisão cristã, não separa as coisas. Até a brincadeira deve ser regada disso. Ah, mas daí fica muito difícil. Ninguém disse que seria fácil. O que nos leva aqui ao quarto ponto, as consequências. Verso 12 e 13. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então você percebe agora, o relacionamento de Deus foi quebrado, certo? Com Deus foi quebrado, não foi? Foi. Nós já chegamos a essa conclusão por meio das outras perguntas. Mas agora nós queremos entender quais as consequências disso, de uma maneira mais profunda. Agora nós vamos conhecer ou vamos falar a respeito de mais um personagem nessa história. Porque você vê que o texto começa dizendo assim, no verso 12, entrou o pecado no mundo, não é? Esse é o personagem do texto do verso 12. Mas a parte B do verso 12 diz assim: e por esse cidadão chamado pecado, entrou um amigão dele, que não tira as mãos, eles andam de mão dadas, que é a morte. De toda a árvore, Gênesis 2,17, pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, morrerá. Esse era a proibição, a condenação que viria, a justa condenação. E você vai perceber que o apóstolo Paulo também vai enfatizar isso, dizendo que o salário do pecado é o quê? A morte. Então você percebe que o pecado, ele sempre tem algo a trazer junto. Ele sempre está de mão dada com alguém. E esse alguém é a morte. O pecado não entrou sozinho no mundo, mas trouxe sua alma gêmea. O outro lado da mesma moeda. De um lado dessa moeda é o pecado, do outro lado dessa mesma moeda é a morte. Onde vive o pecado, vive a morte. Quando o pecado compra, a moeda que ele paga é a morte. Então, viver no pecado é o equivalente a viver na morte. E o ensino bíblico aqui diz que todos pecaram. É isso que ele diz. A extensão foi a toda a humanidade. Todos pecaram. E dizer que todos pecaram é o mesmo que dizer que agora a humanidade tem como natural, como seu, corrupção e depravação. E é chamado de natural porque isso agora vem desde o ventre. Salmo 51. E a morte faz parte inseparável do pecado. Inseparável. E eu queria trabalhar aqui, falar com vocês a respeito das 3 manifestações que a morte faz, que a Bíblia nos ensina. 3 manifestações distintas. A primeira é a morte espiritual ou separação de Deus. Isso aconteceu no momento da queda. No momento que Adão desobedeceu, ele morreu espiritualmente. Então você percebe que em Gênesis 2,17, que fala lá, olha, no momento que comer você morrerá. E aí você vai ver em 3,6, capítulo 3, verso 6 de Gênesis, ele come, mas ele não morre fisicamente. Essa morte é a morte espiritual. Naquele momento, é como se você pensasse em uma separação. A partir de agora, Adão não é mais um amigo de Deus, ele foi separado. De amigo, ele passou a inimigo. E o relato disso mostra lá em Gênesis que Adão começou a tentar se esconder de Deus. Prova de quê? De que ele não está mais caminhando como ele deveria. O relato bíblico conta, inclusive, que como se ele pudesse, ele tentou se esconder de Deus, né? Exatamente como é hoje. As pessoas tentam se esconder de Deus, como se isso fosse possível. Em Adão,
o amigo íntimo de Deus, criado para compartilhar sua imagem e semelhança e governar o mundo, agora passou a ser um inimigo desobediente. E esse estado de inimizade e desobediência reflete no que o apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, verso 14. O homem natural, qual é o homem natural? Aquele que está ligado a Adão. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são absurdas e não pode entendê-las porque se compreende espiritualmente. Como ele não compreende espiritualmente? Porque ele está morto, separado, inimigo de Deus. Você entendeu? Essa é a primeira morte herdada. A segunda morte é a morte física. A partir de Adão, agora, o homem não viveria mais para sempre. Ele morreria. Essa morte é a separação do corpo e da alma. E ao enxergar a morte física, irmãos, deveria soar como um aviso que a maldição de Deus e o julgamento continuam ativos. Como também lamentar o poder destrutivo do pecado. Quando você vê uma pessoa morrendo, você vê isso. Você vê a morte reinando. Você vê a morte conquistando o troféu que ela tanto lutou. É isso que a morte física faz. E talvez, em terceiro lugar aqui, a respeito da consideração sobre a morte, é a morte eterna. O que a Bíblia chama também de segunda morte. Então, não inclui apenas a separação de Deus, que é a morte espiritual, e a morte física. Ela junta esses dois num tormento eterno, num lugar chamado inferno. E esse tempo não tem fim. Embora você veja pessoas morrendo fisicamente, elas viverão eternamente. Esse projeto primário de Deus não foi extinto. E sendo assim, aqueles que morrem eternamente, eles vão sofrer por toda a eternidade. E aí você olha no relógio e vai estar escrito assim, sem fim. E aí passa mais um tempo sofrendo em dor, sofrimento e angústia, e tudo aquilo que você pode experimentar, talvez numa medida chamada depressão ou ansiedade, isso é multiplicado em muitas vezes porque vai estar a plenitude do pecado sendo condenada na morte eterna. E aí você olha para o relógio e não tem fim. E você acha, falta quanto? Toda a eternidade. E você de novo pensa, será que isso vai terminar um dia? E você olha para a porta daquele lugar e está escrito em cima da porta, sem fim. Isso é algo que eu penso, irmãos, que nós deveríamos gastar tempo. Isso é algo que eu penso, refletindo e orando, que muitas vezes o problema está em que nós não acreditamos nisso. Porque se de fato você pensar a respeito disso, acreditar a respeito disso, você vai se esforçar mais por aqueles que estão perecendo. E essa é uma aposta muito alta. Essa é uma aposta com as pessoas pela vida eterna. Essa deveria ser a nossa maior motivação de proclamar o Evangelho. Não é para que seu casamento seja restaurado. Não é para que você tenha prosperidade financeira. Amém. Tudo isso é bem-vindo. Mas esse nunca deve ser o foco. Morte eterna, condenação e juízo para todos sempre. E ao pensar nisso, você deve ter clareza no que a Bíblia ensina, que não existe uma segunda chance. Não existe um purgatório. Eu confesso aos irmãos que às vezes eu até tenho uma certa, eu tenho até uma certa simpatia por essas teorias. Porque seria muito mais fácil, né? Não seria? Você dizer, olha, a pessoa morreu, agora então vamos ficar aqui fazendo 3 ou 4 semanas de intercessão e ela vai subir. Ou então vamos dar dinheiro aqui onde a gente... Não é assim que a Bíblia trata. Não é assim. A Bíblia diz que existe só uma chance. E ela é agora. E deixa eu lhe dizer, já que é agora, lembre-se que o tempo é curto. Nós vemos diariamente notícias e mais notícias de coisas que você diz assim, a pessoa foi eletrocutada limpando a varanda. Mas como assim?
você não é capaz de controlar o seu destino. Você não é capaz de controlar a sua fragilidade. Nós não passamos de um sopro, como diz o apóstolo Tiago, como diz Tiago em sua carta. Nós não passamos de um sopro. Leve isso em consideração. E o verso 13 diz assim, seguindo junto com esse ponto aqui a respeito das consequências. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas ele não é levado em conta quando não há lei. A gente escuta isso e diz assim, como é que é para destrinchar isso, né? Então havia pecado no mundo, mas ele não é levado em conta. Como assim? Parece que o apóstolo Paulo aqui, como ele faz por toda a sua carta, ele está antecipando uma objeção a respeito daqueles que poderiam argumentar, olha, mas sem lei nós não sabemos o que é pecado. A igreja aqui de Roma, ela é mista de judeus e gentios. E vocês devem lembrar, se vocês lembram das pregações, capítulo 3, 4, que os judeus, eles tinham a lei como seu ponto mais alto, os escritos de Moisés, aqueles mandamentos que Deus deu. Então é possível que eles estivessem dizendo assim, olha, mas é a lei que nos mostra o pecado. Então o apóstolo Paulo faz questão de resolver. O ponto aqui lógico poderia ser simplesmente assim, ó. O pecado diz respeito ao quê? Uma ofensa contra Deus. Se Adão, e o pecado traz a morte. Se Adão morreu, quer dizer que o pecado já existia. E mais ainda, onde existe Deus, existe a ofensa. Então não precisa dizer que é a partir só da lei, porque você percebe que a morte é a carimbada de que o pecado é real. E o pecado que começou com Adão existe em toda a humanidade. E novamente, esse pecado não é um pecado específico, mas a característica de toda a humanidade estar debaixo da herança do pecado e de suas consequências, que são a morte espiritual, física e eterna. E ao afirmar aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, no verso 13, ele diz assim, o pecado não é levado em conta, ele não quer dizer que o pecado não condene. No contexto fica muito objetivo e claro, mas que não havia regras explícitas de Deus em sua lei. Né? Afinal de contas, a lei não havia sido escrita como por Moisés nos 10 mandamentos. Mas conforme Paulo já falou lá no capítulo 2, todos têm a lei gravada. Todos têm na sua consciência aquilo que é certo e aquilo que é errado, mesmo que como um vislumbre, não tem? Você já ouviu alguém falar, eu não acredito em Deus, e aí ele dizer assim que é normal matar a sua mulher? Não. Até aqueles que fazem aquele ato vão saber que é errado. Isso é porque existe uma lei escrita, gravada na consciência e no coração. E nós podemos perceber isso fazendo um exame bíblico aqui, dos exemplos bíblicos de Adão a Moisés, né? Que a lei moral de Deus já estava gravada no coração daqueles que não tinham a lei escrita. Por exemplo, Caim e Abel, Gênesis 4, de 1 a 7. Caim matou Abel. Esse é o relato. E ele sabia que isso era errado. No entanto, a lei de Êxodo 20, 13, não matarás, vem só lá na frente. Depois você vai ver a geração do dilúvio, que aconteceu muito tempo antes da lei ser dada. Mas todos morreram porque quebraram os mandamentos de Deus. Imoralidade, idolatria, mentira, debochar das coisas de Deus, lá em Gênesis 7. Só que eles morreram para provar que o pecado é real, mesmo sem a lei escrita. Depois você ainda vai ver, aqui eu vou falar só esses 3, mas ainda tem muitos outros, Esaú e Jacó, lá em Gênesis 27. Esaú trocou o direito de primogenitura, de ser o primeiro filho que tinha um direito, por um prato de comida. O que é isso senão Êxodo 20, 17, não cobiçarás? Então essas são apenas algumas provas dos relatos históricos que confirmam que o pecado começou com Adão e passa por toda a humanidade, mesmo sem os mandamentos escritos. Poderíamos dizer que assim, mesmo antes de ter ido no cartório registrar firma, o documento já estava válido. E a consequência da morte, queridos, isso é importante que você grave.
ela atinge todos, toda a humanidade. Mesmo aqueles que dizem assim, eu não sei nada a respeito disso. Ignorância não gera absolvição. Você passa um sinal vermelho de trânsito, a multa vai vir, mesmo que você diga assim, eu não sabia que tinha uma sinaleira. Não importa quantos seres humanos tentem argumentar a esse respeito. Não adianta, porque Deus ninguém engana. De Deus não se zomba, Gálatas 6:7. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. O inferno e o pecado, eles estão casados. Ao ter um, você herda o pacote do outro. Então, o que nós podemos dizer aqui a respeito desse ponto 4 é que quando Deus deu os 10 mandamentos, ele estava apenas formalizando algo que sempre existiu. Ele estava só fazendo escrito aquilo que estava gravado no coração. Então, nós percebemos isso, sabe como? Naquilo que eu tenho chamado de síndrome de Adão. Você tem isso e nem sabia, né? Então, quando você for tomar um remédio, esse daí é um remédio que só Cristo para lhe ajudar. Por quê? A culpa nunca é minha. Isso é a síndrome de Adão. Adão, o que você fez? Não fui eu, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez? Não fui eu, Senhor. Foi a serpente. Serpente, o que você fez? Nós herdamos isso. Diariamente nós estamos empurrando a culpa para o vizinho. Tem até um dizer de caminhão que diz assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Já escutou isso? Mas só que não é real na Bíblia, né? Essa culpa que todos temos, ela nos condena. E aí, talvez aqui, diante de tanta escuridão, você diga assim, estou sem fôlego, né? Nós vimos a origem do mal, vimos as consequências, sua extensão. Então, eu quero lhe levar para o verso 14, para a solução. Onde o primeiro Adão falhou, mas o segundo consertou. O texto bíblico diz assim no verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, que prefigurava aquele que havia de vir. Você percebe que Paulo enfatiza de novo a maldição da morte? E ele enfatiza de novo para dizer, olha, isso aconteceu no período de Adão a Moisés, mesmo sem lei. O que prova que todos estão condenados a partir de Adão. Mesmo sem receber uma ordem direta igual a Adão, é isso que ele diz. Mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Adão teve uma ordem do próprio Deus. Deus falou para ele, não faça. Mas mesmo sobre aqueles que não tiveram essa ordem explícita de Deus aparecendo e falando, a morte repassa e condena. A maldição alcança e alcançou a todos. E a morte é a testemunha mais contundente. Afinal, eles andam de mãos dadas inseparavelmente, condenação, pecado e morte. E Paulo destaca aqui algo que é muito interessante, porque ele vai desenvolver esse raciocínio nos próximos versos, que estar em Adão é estar debaixo de uma representação, ou seja, Adão é o representante da velha natureza, da natureza que está em separação e rebelião contra Deus, e que estar pela representação de Adão é o equivalente a dizer estar num reino muito bom. O apóstolo fala num reino de morte. Dizer que a morte reinou equivale a dizer que o salário do pecado é a morte. E a morte, imagine, ela é como um rei soberano, cruel, que decreta o fim de todos os seus súditos. Você não tem como argumentar com isso. Ela está lá e ela vai cumprir o seu papel. E quando nós falamos todos os seres humanos, eu passei aqui de raspão, mas isso inclui as crianças. A Bíblia não diz que as criancinhas são anjinhos. A Bíblia diz que todos são pecadores. Porque o pecado diz respeito à natureza que nós herdamos. Não existe ninguém que esteja livre disso. Então, se você compreendeu até aqui que o maior problema da humanidade qual é? Quando ele ocorreu, como ele ocorreu, sua extensão e suas consequências,
e saber que esses efeitos ainda são experimentados hoje, a pergunta que eu faria é: o que você achou disso? O que você achou disso? Talvez você nunca tenha escutado disso. E se você parar um pouquinho para pensar, eu já pensei nisso e eu já respondi isso, e a minha resposta foi: estou perdido, sem esperança, justamente condenado e caminhando para o inferno. Essa é a resposta. Porém, o apóstolo Paulo nos dá um vislumbre da solução. E é nela que eu quero que você se concentre. Olha a parte B do verso 14, diz assim: a partir de Adão. A semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Então, quando o apóstolo fala isso, que Adão, como representante da humanidade, ele prefigurava o representante da humanidade que haverá de vir, e que veio, nós já sabemos, nós estamos olhando para trás, é aquilo que a Bíblia chama de tipo e antítipo. O tipo é aquilo que não é perfeito, e o antítipo é o perfeito. Em outras palavras, vocês, quem tem vindo nas quartas-feiras, eu já falei algumas vezes disso, da sombra e da realidade, lembra? Então, Adão era a imagem desconfigurada, imperfeita. Mas ele prefigurava o segundo Adão, aquele que haveria de vir perfeito. E olha que interessante quando a gente estuda a gramática das palavras. Além de ser um personagem histórico, Adão, a palavrinha Adão é a palavrinha Adam, que quer dizer humanidade. Então você entende que não é por acaso a palavra, o nome da palavra. É porque Adão carregava a humanidade nos seus lombos. E Adão, por ter sido o representante da humanidade, ele estragou tudo. E não é incomum ver na história bíblica Deus consertando problemas que os homens causam. Deus sucessivamente levantando homens para colocar no lugar de homens que falharam. Você vê isso com Josué substituindo Moisés. Você vê isso com Davi substituindo Saul. Mas o problema que talvez a gente tenha que pensar é: quem poderia substituir Adão? Porque precisa ser alguém capaz de desfazer os efeitos do pecado e iniciar uma nova humanidade. Quem seria capaz? Onde poderia ser encontrado alguém assim? Quem teria poder suficiente para desfazer tudo aquilo que Adão fez? Nenhum homem. Apenas Deus. A iniciativa começa sempre com Deus. É Deus quem resolveu esse problema que nós somos incapazes de resolver. Ele enviou o único que era capaz de obedecer até o fim, e não apenas obedecer até o fim, mas pagar o preço pelo nosso pecado. E ele fez isso morrendo na cruz do Calvário. Esse alguém é Jesus, o segundo Adão. Paulo vai falar na sua carta aos Coríntios, chamando Jesus do segundo Adão. No primeiro Adão, a morte entra no mundo pela desobediência. No segundo Adão, a vida eterna pela obediência. Adão é o representante da humanidade na velha natureza, antigo reino. E nos versículos seguintes, Paulo vai falar sobre o novo representante, o segundo Adão. O único que é o mediador entre Deus e os homens. O único que viveu perfeitamente, de maneira obediente. E essa maneira obediente foi até a morte, e morte de cruz. O único que pode, que tem poder para pagar o preço dos seus pecados. Então, a solução para o maior problema de todos nós foi providenciada pelo próprio Deus e está em Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar. Então, eu queria fazer algumas aplicações aqui rapidamente, irmãos, sobre o maior problema e a única solução para ele. Você viu aqui no relato de 12 a 14 que Paulo faz questão de dizer que a Bíblia é um relato histórico.
A fé cristã não é um salto no escuro. A fé cristã não é uma religião de sentimentos apenas. Olha, o importante é você sentir. Não. Fatos históricos que guiam a sua fé. Essa é a diferença. E nós precisamos ter clareza disso. Os relatos encontrados em Gênesis sobre a criação do mundo e do homem são reais. São reais. Todas as vezes que alguém ou você negar a historicidade de Adão, você está dizendo assim: a Bíblia não é confiável. E nisso não existe negociação. Nós somos conhecidos por um povo que diz que é sola escritura. Então a Bíblia deve guiar, sim, nossa fé e a nossa vida prática, porque ela é a palavra de Deus. Não esqueça disso. Deixa eu dizer outra coisa. Apesar de que muitos podem pensar ou até ensinar que a morte é natural, e a gente fala isso, né? Olha, a única coisa que não tem como escapar é a morte, não é verdade? Em alguma medida você já falou isso. Mas isso não é verdade do ponto de vista bíblico. A morte é um intruso. Não era para ser assim. Começou a ser assim porque o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte. E a Bíblia afirma que ela é o último inimigo a ser derrotado. Em Cristo, a morte foi vencida. E aqueles que estão unidos a Cristo, embora morram fisicamente, viverão por toda a eternidade. Isso é algo que só em Cristo. E é importante que você saiba que todos nós, eu e você, estamos ligados a uma família. Ou nós somos representados e ligados em Adão, e você lembra o que Adão tem? Condenação, morte. Ou ligados a Cristo, com vida eterna e liberdade da condenação. Todo ser humano, todo, que já pisou, que pisa ou que pisará na terra, está ligado a uma dessas famílias. Essa é a coisa mais simples de você lembrar e a coisa mais importante para você sempre refletir. Então, o meu apelo é: se até hoje você achava que estava tudo bem, mas viu que você está ligado na família de Adão, que você é um Adãozinho, Juninho, então lembre-se, isso é trazer condenação e morte. Então reconheça hoje e corra para Cristo e diga: Senhor, eu não sou digno, eu não tenho méritos, eu não tenho nada a te oferecer, porque o Senhor é dono de tudo, mas eu me arrependo e creio que Tu é o Salvador, aquele prometido para ser o segundo Adão e restaurar uma nova humanidade. Me perdoa e me salva. Isso é importante que você faça, porque isso diz respeito a uma vida eterna. Não brinque com isso. É interessante que se eu estiver errado, e a Bíblia estiver errada, melhor dizendo, porque o que eu estou falando está na Bíblia, você não vai perder muito. Na pior das hipóteses é o quê? Não aconteceu. Virei areia, virei um insetinho, o inseto me comeu. Mas e se a Bíblia estiver se for verdadeira? Como nós cremos que ela é verdadeira? Como Deus comprova que ela é verdadeira por meio daquele que Ele enviou para resolver os pecados, Jesus Cristo. Então você tem muito a perder. E essa brincadeira, essa vida que será eternamente em sofrimento ou eternamente em glória, não é algo que você deva apostar suas fichas de maneira boba ou ociosa. Se decida hoje. Em qual família você vai caminhar? Hoje nós aprendemos, meus queridos, a respeito do maior problema da humanidade. Quando ele entrou no mundo, como ele entrou no mundo, sua extensão, suas consequências, mas nós tivemos hoje um vislumbre da solução. E esse vislumbre de solução é no que Paulo vai se concentrar nos próximos versículos, que nós iremos, se Deus quiser, falar a respeito semana que vem. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Santo Deus, obrigado, Pai.
Obrigado porque nós aprendemos que de fato o mundo está indo de mal a pior por causa da entrada do pecado. Nós aprendemos que todos pecamos, todos somos merecedores de justa condenação, mas te agradecemos porque aprove o Senhor enviar teu Filho, nosso único e suficiente Salvador. Obrigado porque só precisamos confiar nele. E nos ajuda porque tantas vezes o nosso orgulho de não aceitar humildemente que nós não somos capazes de nos salvar é o que nos impede de estar unidos a Cristo para a vida eterna. Que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas, que o Senhor nos ajude em todas as nossas dificuldades e que o Senhor nos dê convicção daquilo que a Tua palavra ensina. Esse é o nosso desejo e oração. Amém.